Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast do Itacer. Eu sou o Gabriel Tavares e como vocês sabem, lá no Engenharia Civil, o que eu mais gosto de mostrar é a vida real no canteiro de obras. E é exatamente para lá que nós vamos hoje. Neste quinto episódio, nós vamos entrar no coração da operação de qualquer construtora. O nosso tema é eficiência e produtividade no canteiro de obras. Nós vamos falar de forma muito prática e direta sobre como o planejamento prévio e o uso do sistema racionalizado com blocos cerâmicos eliminam aqueles famosos vilões do cronograma e do orçamento. Sabe aquele desperdício absurdo de material, aquele tempo perdido quebrando parede para passar cano? A gente vai mostrar como transformar a sua obra em uma verdadeira linha de montagem eficiente. E para destrinchar esse assunto e mostrar que dá para fazer mais em menos tempo e gastando menos, eu trouxe um trio especialista de peso que vivem o dia a dia da construção. Primeiro, recebemos novamente o Constantino. Para quem perdeu os episódios anteriores, o Constantino é arquiteto e urbanista com mestrado em habitação pelo IPT, com mais de 20 anos de experiência e referência nacional em alvenaria racional e industrialização da construção civil. Ele lidera a Cerâmica City e é coordenador nacional da norma de alvenaria sem função estrutural da ABNT. Constantino, bem-vindo de volta. Obrigado. Também temos a honra de receber novamente o Valério Dornelles, engenheiro civil pela UFSM, especialista em tecnologia de processos construtivos pela USP, com MBA em gestão de projetos e marketing pela ESPM. Ele é empreendedor Endeavor, fundador da Technologies e da Alvenatech, focado em soluções inovadoras para a construção. Bem-vindo de volta, Valério. Obrigado. E para completar esse time de férias, recebemos hoje o Dr. Biraci Spinelli Lemes de Souza. Dr. Biraci é engenheiro civil, mestre, doutor, livre docente e professor da PoliUSP. Ele é diretor da Produtime e da Indincom. Além de ser um grande especialista em produtividade, projeto de canteiros, planejamento, desenvolvimento de processos construtivos, orçamentos e sistemas de custos. O Biraci, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Com esse time aqui não tem como a gente sair com a cabeça fervilhando de ideias para otimizar nossas obras. Vamos direto ao ponto. O Biraci, costumamos dizer que uma obra eficiente não é aquela que corre muito, mas aquela que não para. Na alvenaria cerâmica racionalizada, qual é o peso real do projeto de modulação para garantir que a obra flua sem interrupções e sem os famosos improvisos de canteiro? Olha, deveria começar dizendo que continuidade de obras e produtividade das obras depende muito de três fatores, né? De três coisas diferentes. Uma delas é o projeto do produto, outra é o projeto, a escolha do processo, e a terceira é a organização do trabalho em campo, né? Quando a gente fala na alvenaria racionalizada, no projeto, né, já com toda a geometria que a alvenaria permite, a gente está falando de ações que vão nessas três direções. Mais do que um projeto de produto, o projeto da estrutura, o projeto dos sistemas prediais, eles mostram o produto, o projeto de alvenaria também. Ele já tem um cuidado grande com modulação. A hora que você diminui corte de peças, você está otimizando a produção. A hora que ele mostra a quantidade exata de material a ser usado, ele ajuda a que o gestor faça uma previsão de quanto tem que estar em cada lugar, a cada momento. Isso é fundamental para a produção, nem mais nem menos, né? Se eu tenho a mais, depois eu tenho que mover de novo, eu tenho mais chance de perder, né, quebrar material, e se eu tenho a menos, a minha produção para, né? O projeto de alvenaria, ele lida também com os outros sistemas do edifício, então esquadrias, mesmo o contato com a estrutura quando é vedação, ou contato com a laje, né, que vem depois, os sistemas prediais. Então ele pensa isso tudo. A hora que ele pensa isso, ele minimiza a chance de interferências ao longo da produção e, portanto, né, essa postura que vem junto com a alvenaria, eu diria, de vedação e a estrutural, consegue atuar, né, nas três coisas. Projeto de produto bem resolvido,
O projeto de processo, né, ele vem junto também porque a gente começa a discutir uso de grua ou de um manipulador, pallets num elevador cremalheira, e as quantificações ajudam muito em pensar na organização final do trabalho. Por tudo isso, ele ele ajuda muito a produção, ajuda a produção a não ter as suas perdas. Os números variam muito, mas a gente costuma dizer que em relação ao potencial, né? Potencial, aquilo que eu conseguiria fazer nos meus melhores dias, é comum a gente encontrar obras com uma perda, isto é, gastando mais, uns 35%, mais ou menos. Se esse projeto conseguir reduzir esses 35% de uns 15%, não estou pensando em reduzir 35%, aí seria sonho, 15% de mão de obra, por exemplo, representa 7,5% do custo de uma obra. Então, só para a gente ver que trabalhar com isso tem um ônus de fazer isso bem feito, mas tem um ganho que não é nada desprezível. Bacana. Então, um bom projeto realmente transforma a obra em uma linha de montagem, né? Podemos falar assim. Não tenho dúvidas, né? Vem na linha do pensar antes, isso é fundamental para a construção de uma maneira geral, né? E esse projeto tem esse dom. Perfeito. E apenas no papel que ele aceita essas alterações, né? O canteiro não perdoa. E Valério, quando comparamos um projeto convencional com um projeto racionalizado, a etapa de planejamento inicial exige mais tempo e detalhamento. Como você convence um decisor de construtora que esse investimento de tempo no projeto se paga com juros, digamos assim, durante a execução da alvenaria? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí por participar, né, desse bate-papo aqui com duas figuras aqui que já somos amigos há muito tempo, né? Então, estou me sentindo bem aqui, né? Um ambiente familiarizado aqui. Então, o Biraci acho que deu uma visão global bem interessante, sim, né? Eu faria um comparativo com a alvenaria convencional, né? Na alvenaria convencional, você parte de um projeto do produto e você entrega uma arquitetura para um pedreiro que junto com o mestre de obra vão fazer a interpretação e vão construir aquela parede como melhor lhe convier, né? Então cada um vai ter uma solução diferente da outra, né? Sim, e aqui nós estamos falando de alvenaria racionalizada, ou seja, de um método totalmente previsível, né? Ele é pensado, ele é um método, ele é um procedimento, né? Que você já pensou antes, pegando o gancho aí do que o Bira falou, né? É o pensar antes da construção, né? Então você já sabe a posição de cada peça, você faz a integração com as outras etapas, você melhora a performance, você reduz patologia, você melhora desempenho. Então, assim, você investir num projeto de alvenaria e na alvenaria racionalizada é você investir na obra como um todo, né? Porque a alvenaria ela se relaciona com todas as etapas, então ela vai acabar acusando uma imperfeição da estrutura. Por exemplo, quando você faz a alvenaria, você confere a estrutura, né? Ela vai prejudicar as instalações se ela for mal executada, ela vai gerar maiores espessuras de revestimento. Então, assim, o pensar antes é muito importante. Na nossa empresa, nós fornecemos um sistema de alvenaria. A gente traz o mestre para a etapa de projeto. Ou seja, todo mundo tem que participar do projeto. Na hora da obra não tem decisão a ser tomada. Na hora da obra é disciplina de você executar. Então, assim, o convite que a gente faz para quem ainda não usa a alvenaria racionalizada é esse. É você investir, né, antes. Investir antes e reduzir, né, as dúvidas, os improvisos, né? E com isso você, tem uma série de ganhos aí que a gente já falou aqui, né? Eu acho que a gente vai poder falar mais ao longo do bate-papo. Com certeza. Antes de iniciar a construção, nós conseguimos ter a precisão ali do tamanho dos blocos, que tipo de blocos já vamos precisar na obra, onde vão passar as prumadas elétricas, hidráulicas, e isso é o que é o mais importante, né? Esse planejamento inicial. E acrescentando, não é só o projeto de como vai ser a parede, né? Mas nessa etapa você pensa também no planejamento da execução, né? Por exemplo, qual a posição adequada do guincho da obra? Onde que vai descarregar o material? Ou seja, a logística também é pensada nessa fase. Posição na cremalheira. Eu tenho clientes que a gente pensa no canteiro com o prédio ainda na maquete. A gente vai lá e discute onde vai ser a posição da cremalheira, onde vai ser a área de abastecimento. Tudo isso precisa estar sincronizado, né? Então, apesar de a gente estar falando aqui de uma alvenaria, a gente está falando de uma organização industrial da construção dentro do canteiro, né? Perfeito. Agora vamos falar de dinheiro indo para a caçamba. Constantino,
O desperdício de materiais é um dos maiores ralos de dinheiro na construção civil. Como o uso de famílias completas de blocos cerâmicos, como os blocos inteiros, meios blocos, canaletas, elimina a necessidade de quebrar os tijolos na obra, reduzindo o entulho a quase zero? Bom, primeiro agradecer de novo o convite aqui. Eu tô no meio de 2 mestres aqui, doutores da área, estou até meio acanhado para falar aqui, né, porque são meus professores, então do dia a dia eu não tenho como não me sentir honrado de estar aqui com eles. Então, agradecer de novo essa oportunidade, esse bate-papo aqui. Bom, vamos falar de questão de redução de blocos, é basicamente aquilo que a gente comentou nos outros podcasts, é que as famílias dos blocos de furo vertical, eles funcionam muito basicamente muito parecido com o Lego, fazer essa relação. Então tem aquela pecinha de 1, 2, 3, 4, então você consegue naquele pano de alvenaria que você vai ter que executar, aquela área de alvenaria, você consegue estratificar exatamente que bloco, em cada posição de cada bloco, quantos blocos vão, tudo certinho. O mapa é muito parecido com aquele mapinha do Lego, você vai ter também aquele mapinha, né, daquela parede, aquele projeto da parede. Então, você não tem mais quebrar um bloco. Você vai pegar e encaixar, posicionar o bloco no local correto. Então, você não tem mais vou rasgar de novo a parede e refazer aquela parede. Não, ela já sobe pronta. Tá? Então, e tudo só retificando o que os dois falaram, é pensar antes para você executar de maneira mais adequada possível durante a execução da obra. Eu gosto de falar uma coisa, papel é muito barato, agora uma parede é bem cara. Então, se eu erro no papel, é mais barato eu consertar no papel antes do que eu consertar uma parede errada na obra. Então, nesse ponto, já tem um ganho assustador. Você tem projeto que você gastou no projeto, fazer o projeto. Se eu fiz errado o projeto, eu consigo voltar se eu executei errado na obra, o custo é muito maior. Né? De tempo, dinheiro, enfim, de recursos de maneira geral. Bacana, e além desse uso dessas famílias completas, a gente evita algo que é totalmente contraditório, que é você pagar por um material, pagar para o pedreiro gastar seu tempo quebrando. Não, você está pagando para quebrar. Pagar para uma pessoa levar o desperdício embora, né? Então tudo isso conta, né? Um ponto dessa questão do trazer em volta, né? Hoje já temos a economia circular, então a gente consegue, na questão do cerâmico, tá? O bloco cerâmico. Eu consigo pegar esse bloco que quebrou em obra, trazer de volta para a Cerâmica City, eu sei que outras empresas do Itacer também já fazem isso, a gente traz de volta para a fábrica, rebeneficia e transforma num bloco de novo. Então a gente consegue reciclar este produto, sem a necessidade da obra ter uma caçamba de descarte desse material. Bacana, bacana. E não é só o material em si, mas como ele se move também, né? O Biraci, a logística interna do canteiro de como o material chega na fábrica até o andar onde será assentado é crucial. De que forma a leveza do bloco cerâmico, que pode chegar até 40% mais leve que o de concreto, e o uso de blocos paletizados aceleram esse transporte vertical e reduzem as perdas por quebra no manuseio? Começar com a parte do peso, né, da massa dos materiais, e aí abro para a logística de uma maneira mais ampla. Mas o trabalhador de construção lida com uma carga, né, movimenta uma quantidade de materiais muito grande. Vamos pensar num pedreiro. Pedreiro que faça 20 metros quadrados de alvenaria num dia, e vamos supor que o bloco pese 10 quilos. Cada metro quadrado tem 13 blocos. 20 vezes 13, 260, 10 quilos, 2.600 quilos, 2,6 toneladas, de alguém que a gente quer que coloque a parede alinhada, no prumo, desempenada, enfim. Então, reduzir a massa dos componentes é sempre uma coisa desejável, eu diria até do ponto de vista ergonômico, né, sim, do trabalhador, né, enfim. Então, é super bem-vinda a redução de peso dos componentes. E aí, falando em logística, eu diria hoje que um grande problema das obras, atraso, enfim, é não ter um sistema de transportes adequado. O Valério já falou um pouco disso, né? O Constâncio não falou, vai falar também, mas é uma coisa fundamental. Então, a gente tem trabalhado com dimensionamento do sistema de transportes.
Então a gente tem que saber a cada momento quanto eu vou precisar de material, saber a capacidade dos equipamentos, dimensiona, acha a posição correta. Trabalho que a gente faz corriqueiramente, que no caso de alvenaria racionalizada, ele é facilitado por conta da confiança que você tem no quantitativo e mesmo no ritmo da obra. Então você sabe a cada momento, você não tem que dimensionar uma coisa a mais, né, que teria um custo, enfim, e não dimensiona menos, porque faltaria, isso é bem facilitado. E em termos de movimentação, né, a hora que você trabalha com pallets, por exemplo, isso é uma coisa que muda completamente a quantidade de horas demandada. Teve uma obra que a gente estava fazendo a gestão, na Alameda Santos, aqui em São Paulo, uma obra que tinha uma alvenaria de vedação num edifício com uma laje de 1.000 metros quadrados, mais ou menos 2.000 metros quadrados de alvenaria. Essa obra começou usando grua e por alguma razão, num certo momento, eles resolveram tirar a grua, enfim, e chegava o pallet, ele desfazia o pallet, punha em carrinho, levava. O aumento de mão de obra de transporte por metro quadrado foi de 0,4 homem-hora. 0,4 homem-hora por metro quadrado. Vezes 2.000 metros, eu estou falando de 800 homem-hora num pavimento. Vezes R$35, né, a gente está falando de 20 e tantos mil reais por mês por uma modificação de com pallet sem pallet. Já vivenciou isso bastante em alvenaria estrutural também. Então, a movimentação, você quer ter uma obra que gasta, você traga os componentes num caminhão, eles soltos, descarrega na porta da obra, depois você põe para dentro da obra, depois você leva para perto do elevador, depois você põe dentro da cabine, depois você tira da cabine e põe para fora, e depois você leva para perto do pedreiro. Pronto. Você gastou em transporte mais homem-hora por metro quadrado do que um metro quadrado sendo assente por um pedreiro. Então, logística é fundamental. A gente precisa de uma postura nas obras de indústria mesmo, de dimensionar esse tipo de coisa, e a alvenaria racionalizada facilita isto muito, e os pallets, de alguns exemplos, são fundamentais para mudar trazer a facilitação da movimentação. Acho que indo de encontro assim, do que o professor Abdesser falou, mas também você tem que estudar cada caso. Por exemplo, na hora que você vai transportar blocos por grua, você tem um componente a mais que é risco. Então, risco de movimentação, essa grua, onde ela está posicionada, ela vai trabalhar de dia, ela vai descarregar o caminhão. Então, grua, quando ela vai descarregar o caminhão, eu particularmente acho que daí esta hora sua vai triplicar. Hora homem de movimentação, porque a grua vai ter que levar para cima massa, vai ter que levar para cima mais um monte de outras coisas, e ela não vai poder conseguir descarregar o caminhão. Então você vai ter um caminhão parado muito tempo, e provavelmente esse caminhão parado muito tempo, a transportadora irá cobrar um extra. Este extra nem sempre. Então, quando você vai trabalhar com grua, um exemplo é fazer um pulmão com alguma empilhadeira, alguma outro bobcat ou coisa assim, para daí ele fazer a movimentação com a grua no momento correto, quando a gente está falando de um pallet grande. Quando você está falando de mini pallet, o seu estoque ele tem que estar próximo ao elevador cremalheira. Então, o cara que vai entregar, ele tem que saber a movimentação dentro do canteiro para ele colocar um estoque próximo ao elevador cremalheira, para que esta movimentação seja muito menor em canteiro e esteja mais preparado para essa movimentação reduzida de tempo. Então, acho que tem casos e tem que ser estudado previamente antes disso acontecer. E obras maiores, você tem uma movimentação até do elevador cremalheira dentro da obra. Então você vai ter uma movimentação do seu estoque dentro da obra de acordo com cada etapa dela. Então tudo isso tem que ser realmente previamente olhado, estudado e analisado. Que já se enquadra ali no projeto de planejamento, né? Uhum. Opa, desculpa. Esse vive bem isso daí, essa dor. Esse vive bem acrescentar aqui o que os dois falaram, que é o seguinte, comparando com a alvenaria tradicional, como que era antigamente, né? Você recebia os blocos todos a granel, e levava o dia inteiro, né? Descarregando, carregando em carrinho de mão. Uhum. E hoje, né, a alvenaria racionalizada da indústria cerâmica, ela já entrega no mini pallet. Uhum. No mini pallet você consegue descarregar, fazendo isso que o Constant falou. Você tendo, né, a descarga no nível do pavimento, ou utilizando uma rampa para conseguir descarregar. Você leva 40 minutos.
50 minutos para descarregar. Diferença absurda. Já deixa na posição certa e depois sobe. Então, assim, essa é uma solução que a indústria trouxe e que reduz muito a homem-hora, né? Que é o assunto que o Biraci estava comentando aqui. Com certeza. Só para concordar aqui, né, com os dois, né, é ótimo estar com dois que, além de tecnicamente fantásticos, são amigos, né, somos amigos há um tempo e concordamos com grande parte, né, das coisas da engenharia. Concordo 100%, né, com eles. Eu acho que transportar manualmente, temos que acabar com isso, né? Sim. Paletão ou paletinho, mini pallet ou pallet, aí depende de cada obra, né? Tem momentos em que é mais fácil, você tem equipamento e é mais fácil levar um pallet grande. Tem momentos em que começam a surgir muitas alvenarias e o mini pallet ganha vantagens porque ele passa pelas portas do ambiente, mas temos que pensar, temos que dimensionar a solução, né? Eu lembro de uma obra que a gente fez, estava fazendo a gestão, uma obra no Rio, alvenaria de vedação, e aí a gente deixou uma série de paredes perto do elevador cremalheira sem executar, tinha um conjunto de paredes que ficava para trás, para que eu tivesse o espaço de colocar pallets grandes ou mini pallets, uma área para poder descarregar rápido e trazer o material, e depois ele ia para as frentes pelas quais ele tinha que passar por portas para ter acesso, né? Então, acho que tudo tem que ser, voltando na primeira pergunta, pensado antes. Sim. Planejamento estratégico da produção, microplanejamento de cada um dos serviços e uso de um sistema construtivo que permite ter vantagens com tudo isso, né? Perfeito. E isso também se enquadra no fator humano, né? Valério, com a escassez e o alto custo da mão de obra qualificada hoje, a produtividade por pedreiro é um indicador vital. Como a padronização dimensional rigorosa dos blocos cerâmicos atuais facilita o prumo e o nivelamento, acelerando a velocidade da elevação das paredes? Bom, vamos lá. Produtividade, ela depende muito de você ter um método bem definido, né? Cada operação bem dimensionada para você gastar o mínimo de tempo possível e uma equipe bem treinada, né? A alvenaria racionalizada, como ela te oferece um sistema de blocos, né? Uma família de blocos que te ajuda a resolver qualquer solução, porém, quando você tem uma família de blocos, você tem que ter um método, porque senão o cara pode se perder também. Sim. Né? Então, assim, o primeiro passo para você ter essa qualidade, essa produtividade, é você ter produtos de boa qualidade. E você ter uma oferta de peças que te ajudam a resolver, né? Todo mundo fala de Lego hoje, construção Lego, mas o mais próximo do Lego é a alvenaria, né? Que são peças que se encaixam e formam qualquer tamanho de vão. O mais próximo de alvenaria é o Lego. A alvenaria mais antiga. Pode ser. E assim, então, com certeza você ter produtos de qualidade, né? Já facilita. Já facilita, porque você... E aí você tem que treinar e simplesmente o executor ele tem que seguir aquela ordem, aquela sequência, né? Então fica muito mais simples, não tem tomada de decisão, né? Fica uma coisa mais, vamos dizer assim, automática, né? Automatizada. Sim. De você ir seguindo. É importante você não se perder. Muitas vezes você tem uma família de blocos e se perde, faz um projeto complicado, complexo, né? Tem que utilizar regras que o pedreiro entende. Mas o primeiro passo é você ter essa família de blocos e ter produtos de qualidade. Eu acho que vale a pena, para complementar só, até indo na linha dos dois, é que é o seguinte, uma coisa que é interessante é você pegar o teu pedreiro antes de executar a parede e treinar ele para executar aquela parede. Então, cada projeto novo é um treinamento novo, que você vai, ok, é rápido, ele já sabe, não é ele assentar o bloco, mas ele treinar aquela parede que ele vai executar N vezes durante cada, quanto, sei lá, 20, 30 pavimentos que seja, mas treinar ele naquele projeto para que ele execute cada projeto adequado. Acho que isso é um ponto que a gente meio que esqueceu isso no passado que a gente fazia. Eu lembro que meus avós pegavam na hora de fazer qualquer construção nas fábricas, né? Ele pegava na mão dos pedreiros, você vai fazer assim, assim, assado, não vai construir forno lá, o Valério já viu a gente construindo forno. Então, assim, pegava na mão do cara, ó, o projeto é esse bloco você vai colocar aqui, esse aqui que é diferente, que vai colocar em tal lugar. Então, acho que esse é um processo que a gente aprendeu na indústria, estou falando agora minha particular, e treinar o cara no projeto no dia a dia. Até aproveitando aqui, lembrei de um projeto que você também já participou, que é a Casa Cerâmica, que é feita dentro da Feicol, né?
Sim. A minha equipe fez durante 15 anos essa casa. E cada ano a gente ia batendo recorde. Porque cada ano a gente pensava melhor. Da onde começava, por onde começava, ou seja, a gente fazia uma casa em 5 horas com 2 pedreiros. Sim. Mas tinha uma sequência lógica, tinha uma repetição, uma padronização. Você vem daqui, o outro vem daqui. Qual é o momento de colocar o andaime, qual é o momento de... Ou seja, a gente essa otimização. Isso foi uma situação ideal, né? Que é uma casa cenário dentro de uma feira que dá para você passar horas e horas pensando antes de até os fases vinham exatamente com cada peça para cada parede. Isso, já vinha tudo prontinho, cortado ali. Era um exercício para nós todo ano fazer essa casa, porque é o máximo desse exemplo aí de uma organização. Então. Isso lembra muito o conceito da construção enxuta, né? E, Constantino, a alvenaria racionalizada conversa muito com o Lean Construction, né? A construção enxuta. Na prática diária do canteiro, como a organização do layout de trabalho e a definição clara das etapas de assentamento evita que a equipe fiquem ociosas esperando liberação de frentes de serviço? Esses dois sabem muito mais disso que eu, mas vou tentar introduzir e se eu fizer alguma, por favor, me corrijam. Mas é basicamente aquela questão, tentar traduzir para uma coisa mais automobilística. Toyota de ser, sabe? Então eu tenho que ter o produto, o vidro na hora que eu vou, no lugar certo na hora que eu vou aplicar o vidro. O pneu vai entrar aqui na hora que vai entrar o pneu. A diferença entre uma industrialização, uma indústria lá, e uma construção industrializada, ao meu ver, é que é o seguinte: o produto se movimenta na indústria, tá? E o robô fica fixo, ou o homem fica fixo. Sim. Na construção é o contrário, o produto está fixo e o homem se movimenta de acordo com cada etapa. Mas é uma linha de produção e que cada etapa, na hora que você vai parar e executar, a primeira fiada é uma coisa, a segunda fiada é outra coisa, a elevação até o peitor é outra coisa, depois você vai até em cima e depois se encunha. Então são etapas que você pode pensar no seu canteiro, onde tua equipe está andando, o produto está fixo, mas a tua equipe está andando de maneira com uma linha de produção. Então eu entendo muito mais nesta linha, é mais eficiente para a realidade brasileira, tá? Porque, querendo ou não, cada projeto é cada terreno é outro, cada distribuição de produtos naquela região é outra no Brasil. É muito, acho que, mais racional a gente pensar desta maneira do que eu querer resolver todos os problemas da indústria e só montar no canteiro. Porque você tem N coisas, inclusive as nossas rodovias não permitem, dependendo do quilo que você está produzindo na fábrica, levar até o canteiro. Tá? Então os nossos meios, nossos caminhões não estão adaptados para algumas situações que talvez seriam muito interessantes se a gente conseguisse ter aqui no país. Mas por enquanto, pela nossa infraestrutura, eu entendo que esta forma de pensar é mais eficiente. Perfeito. Eu acredito que eles tenham muito mais coisas para falar sobre isso. Que papo incrível e cheio de insights práticos, né? E para encerrarmos, eu queria pedir uma dica de ouro para cada um de vocês. Para o engenheiro de obra ou gerente de canteiros que está nos assistindo agora e lidando com atrasos e desperdícios no método convencional, qual é o primeiro passo prático que ele deve dar amanhã mesmo para começar a implantar a cultura de racionalização da sua obra? Valério, pode começar. Eu diria que para quem está construindo de forma convencional, o primeiro passo é caminhar na direção da alvenaria racionalizada. Porque a alvenaria, por ela ser um elemento, praticamente um coordenador entre sistemas, né? Ele está ligado à estrutura, à elétrica, à hidráulica, ao investimento. Quando você racionaliza a alvenaria, você acaba interferindo nos outros métodos também, né? Acaba até acusando, por exemplo, você quer embutir uma elétrica dentro da alvenaria e você não consegue, normalmente é uma falha de projeto. Aí você vai lá e corrige, né? E adapta o projeto de elétrica. Então, assim, o primeiro passo que eu daria é aposte na alvenaria racionalizada, né? E aí vem duas coisas básicas, né? Que é você ter um produto bom de qualidade, sim, contratar um produto de qualidade e contratar um projeto de alvenaria. E o terceiro passo seria você treinar a tua equipe para executar. Sim. Mas assim, o primeiro passo é você decidir que você não quer mais fazer da forma convencional. É completamente diferente, é como se fosse outro método construtivo, outro sistema, né? Eu sei que hoje a gente está discutindo muito aí industrialização, né? Mas a alvenaria
A racionalizada é para competir com esses novos métodos, né? Você vê, por exemplo, assim, os prédios hoje que estão usando novos sistemas, ele acaba usando a alvenaria também. Né? Outro dia a gente fez uma obra que era parede de concreto, tinha 15 mil metros de alvenaria lá dentro. Porque a alvenaria resolve qualquer problema. Ela faz escada, faz muro, faz... Até quando você usa drywall, às vezes a primeira fiada é um bloco. Então eu aposto que essa evolução da construção vai trazer uma coisa mais híbrida, né? Onde sempre a alvenaria vai estar presente ali, ou sempre a alvenaria vai ser uma opção competitiva para brigar com os métodos novos. Então, assim, acho que todos nós que estamos envolvidos devemos saber como fazer uma alvenaria racionalizada, porque em algum momento você vai precisar adotar essa solução. Perfeito, é realmente colocar em prática que ele vai evoluir a sua construção, né? Certeza. Então, Ubiraci, qual seria a sua opinião sobre essa situação? Olha, eu começaria dizendo assim, a alvenaria não racionalizada, vamos desprezar, né? Eu acho que nós estamos num momento aí de avanço da construção em que não cabe mais a alvenaria racionalizada. Vai ter a alvenaria não racionalizada, também depende de cada situação, mas vai gastar 50% mais de mão de obra, vai ter uma perda 50% maior, enfim, os outros serviços vão ficar comprometidos, vai ter uma espessura de revestimento de argamassa maior, etc. Né? A gente tem que ir para industrialização. Né? E aí a industrialização fala um pouquinho diferente do Valério, enfim. Para mim, industrialização, primeiro que são 3 coisas. Primeiro chama organização. Melhorei a organização, eu dei um salto de industrialização. Aí tem pré-fabricação e tem equipamentos. Eu acho que a alvenaria, ela percorre várias dessas etapas. Ela é diferente daquela industrialização que às vezes está na nossa cabeça, tem que ser um módulo que chega e é montado, né? Que tem seu espaço, acho que, né, são sistemas bem-vindos, mas a alvenaria, ela permite toda a organização, que a gente já comentou, pela alvenaria racionalizada, pelo projeto, quantificação, decisões tomadas antes, enfim. Ela permite adentrar a pré-fabricação, marcos pré-fabricados, se for alvenaria, laje pré-fabricada, casam super bem, kits de elétrica e hidráulica, né, tudo é compatível, então ela vai nesse nível de industrialização. E aí tem uma grande questão que a gente fala, bom, industrializar e como é que fica a adaptação, porque a gente tem a construção, que a gente olha a construção sempre com olhos ruins, né? Enfim. Eu acho que a alvenaria, dentro dessa linha da industrialização, ela tem mais parece, não é tão dispar do que é a construção, né? É uma construção muito mais organizada, enfim, mas seja por isso ou não, eu acho que a industrialização cabe e ela tem um ponto, estava discutindo, acho que o Constant falou bem isso, o Valério com outras palavras, de que a gente tem que ir lá pensar, o gestor é uma pessoa-chave. O operário de construção, eu estou longe de achar que o operário gosta de trabalhar, não, eu acho que o operário gosta de trabalhar, mas para ele trabalhar, nós gestores temos que organizar o processo. Tem um projeto bem feito, com as interferências todas resolvidas, pensar como é que a gente vai fazer. Participamos de um projeto com uma consultora uma vez, em que essa era a alvenaria estrutural, definiu todas as posições, que tem os escantilhões, que definiam os cantos, definimos a sequência da parede, definimos, né, como é que a equipe se organizava, treinamos a equipe, o primeiro pavimento foi de treinamento, trouxemos operários que eram de outras obras e demos até a opção se eles não quisessem continuar, porque aqui tinha a regra, todos quiseram continuar, porque perceberam que aquilo era melhor. Então, acho que esses pontos são pontos importantes, que, de novo, a alvenaria racionalizada permite e tem que ser usados e abusados, né, deles para que a gente consiga, e acho que esse é um nível de industrialização importante para a construção e que viabiliza um conjunto de obras muito grande. Nem todas têm espaço para vários sistemas construtivos, mas o espaço da alvenaria racionalizado é grande, né? Não deixemos de pensar nele como uma das soluções possíveis. Perfeito, muito bem detalhado. E você, O que eu entendo é o seguinte. Primeiro, a palavra-chave aqui está no racionalização. Então, se você está falando em racionalização, independentemente se é uma alvenaria ou qualquer outra coisa, você está pensando antes e
tratando todos os insumos, tudo quanto é que estar envolvido aquela execução daquela, estamos falando de obra, daquela edificação, eu estou pensando em tudo que vai acontecer ao longo do projeto, construção e pós-obra, né? Então, a questão da racionalização, eu entendo que ela é maior do que a questão da industrialização. Porque se eu não pensar dentro da indústria também, não adianta nada eu ter o sistema mais bonito do mundo industrializado, que ele não vai dar resultado, certo? Ele não vai ser eficiente ao ponto disso. Se ele estar racionalizado dentro da obra ou fora da obra, eu entendo que você tem que estar racionalizado. Se seja para eu fazer um componente, criar um componente, que seja o bloco cerâmico aqui, de maneira adequada, para que o professor Ubriaci projete da melhor maneira possível, o Valério execute da maneira possível, se eu não tiver racional o suficiente para trazer ele num custo baixo, movimentação rápida, produtividade maior, eu não estou sendo racional com a nossa cadeia. Porque a construção civil, querendo ou não, ela é uma cadeia de fornecedores e suprimentos de produtos para criar um ambiente construtivo. Construído. Um ambiente construído que seja que seja uma residência, que seja um shopping center, um hospital, uma escola. Mas essa forma de pensar racional, eu posso usar um bloco cerâmico preparado, furo vertical, que ele já foi pensado para isso, ou eu posso também usar um componente, uma pedra. Se eu falar e racionalizo uma pedra e troco o bloco, mas eu estou racionalizando, estou melhorando a eficiência do meu processo. Eu acho que o ponto-chave que acho que o Valério tocou no começo, que na hora que ele sai de uma tradicional, vai para uma racional, a primeira coisa que ele está fazendo, que eu acho que é importante, ele está pensando no processo. Então é pensar em todo o processo, do começo ao final. Tudo que cai na cadeia. E hoje, a loucura, hoje eu estou pensando como fornecedor de material, eu estou pensando o que eu tenho que ter dentro da minha documentação, gestão e comprovação de eficiência daquele onde o meu produto está sendo aplicado, para que a incorporadora utilize as minhas informações no momento de tomar crédito. E daí o professor vai projetar adequadamente, o Valério vai construir adequadamente, entendeu? Então é uma cadeia na hora de racionalizar tudo isso daqui. A construção civil é mais complexa do que todo mundo pensa, porque a gente tem desde um cara que extrai um agregado, areia, tá? Que seja uma pedra, ou a gente tem chips hoje embarcados em elevadores, que assim, é o mesmo chip que vai um foguete para lançar um satélite no espaço. Então a gente tem tecnologias embarcadas num negócio. E se não pensar muito bem todo este conjunto todo, você pode falar industrialização que for, mas se não for racional, para mim eu entendo que você vai ter desperdício independentemente do que aconteça, do método construtivo que você adotar. Não existe, que nem eu brinco. Eu tive que trocar ERP 5 vezes na empresa. Eu falei assim, não tem ERP que salva. O que salva é você implementar direito o ERP, né? Então, tem um CRM que salve a venda do cara. Tem o cara saber fazer o processo adequado para o cara fazer a venda. Estou trazendo para os outros diversos para o nosso público tentar entender, né? Então, o pensar eu acho que é o importante. É o racionalizar antes. Perfeito, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês. Foi uma verdadeira imersão. Obrigado por compartilharem o conhecimento de vocês. E em breve teremos o nosso próximo episódio. Quero agradecer também a você que nos assistiu até agora. Itacer, educando o presente e construindo o futuro.